salue le frère avec la paix du Seigneur Jésus. Encore une fois, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons ouvrir la porte de notre maison pour qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une parole de Dieu pour toi. Nous allons avoir quelques surprises comme toujours, mais nous serons tous pleins de joie de savoir que même dans le désert, le miracle arrive. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il n'en
ce lieu. Dites-le Seigneur, je suis là Seigneur. Je suis là pour te servir, mon Dieu. Inonde ce lieu. Ta présence, nous avons besoin Seigneur. Alors viens Seigneur, viens Seigneur. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, dites-le, en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et pour moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et pour moi s'élève un chant, dites-le Seigneur, une mélodie, témoignant Seigneur de ta grâce infinie. Et pour moi s'élève un chant, Seigneur, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et inonde ce lieu de ta présence. Dites-le au Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette situation, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. Et inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et inonde ce lieu de ta présence. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne qui est comme notre Seigneur. Il s'appelle Jésus. Aucun autre nom que toi, Seigneur. Il n'y a personne dans ce monde. Aucun autre nom que toi. Dites-le. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Vous le connaissez, c'est Jésus. Aucun autre nom que toi. Ouvrez votre bouche et dites aucun autre nom que toi. Et l'océan rugit, les monts s'inclinent et les chaînes se brisent à la mention de son nom. Non plus de peur et ni de douleur. Les malades sont guéris à la mention de son nom. Yo, toi qui sors, les nations viendront à toi. Et d'une même voix, elles chanteront. Aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Dites-le, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, dites-le, aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Dites-le, aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Déclarez-le,
aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi. Dites-le, aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi, Seigneur. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, L'océan, Seigneur, et l'océan rugit, et les mots s'inclinent, et les chaînes se brisent à la mention de son nom. Io, toi qui sors, les nations viendront à toi, et d'une même voix elles chanteront. Aucun autre nom que toi, aucun autre nom, Seigneur. Dites-le, c'est Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Jésus, Seigneur. Jésus, aucun autre nom comme toi, Seigneur. Oh. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Il n'y a Senhor. qu'un autre nom. Não tem outro Il n'y a nome. pas un autre nom Não tem nenhum outro nome qui est comme le nom de Jésus. como o nome de Jesus. C'est le nom qu'il nous a É o donné. nome que Ele nos deu. Nous sommes gardés par son Somos nom. guardados pelo Seu Nous nome. portons un E nom. nós carregamos o Nous nome. portons le nom du peuple de O Dieu. nome do povo de Deus. Alléluia. Alléluia. Nous avons la crainte d'aucun mal. Nós temos temor de nenhum mal. La Bible dit A Bíblia diz que ce n'est pas un vaccin qui va nous que não é um vacilo protéger. que vai nos curar. Ce n'est pas un gouvernement qui va nous E nem é um protéger. governo. Il a dit, E Ele diz, si Dieu ne veille pas, se Deus não vir, en vain vigile le vão sentinelle. vigia de sentinelo. Donc, le sentinelle. No sentinelo. Donc, ça ne vaut pas la peine Então não vale a pena de garder leur confiance dans des autres de choses. guardar a confiança em outras coisas. Notre confiance, Nossa c'est dans le confiança Seigneur de é no l'armée Senhor dos qui a fait exércitos, le ciel et la que terre. fez o céu e Je a terra. remercie à Dieu déjà Agradeço a pour Deus les já gens qui sont en train de nous suivre. as pessoas que estão nos seguindo. Léonard de Coqueux, le diacre, O Diabo Leonardo, et le frère Yahou et sa famille, la sœur Aimée, Yaú e a sua família, irmã Aimee, Elaine Nascimento, Citanirti, Mireille Coqueux, pasteur Charley de Oliveira, pasteur du Portugal, pastor de Portugal, pasteur qui est toujours avec que nous, está sempre et conosco qu'aussi il fait ses réunions. e que vai sua Vous reunião. cherchez dans ADDI Viseo Você procura ADDI et vous allez voir en direct e vocês vão ver em le direto pasteur Charley o pastor Charles directement du Portugal diretamente do en train de Portugal vous amener un message de la trazendo parole de uma Dieu. mensagem da palavra de Alléluia. Deus. Sonia Lucia, c'est l'oncle de la sœur Cynthia. C'est la tati é da irmã Cíntia. Et la tati de la sœur Cynthia, É a excusez-moi, tia da irmã Cíntia. et qui est en train de nous regarder. Que Dieu puisse te bénir, ma Que está sœur. nos olhando, que Deus possa te Qu'il abençoar. puisse t'amener encore une paix Que aujourd'hui, traz uma paz qui hoje, vient à travers d'écouter la que parole de vem Dieu. através de escutar a palavra C'est bon de de Deus. se réunir. É bom de se reunir. Invite toute ta famille. Traga toda a sua família. Restez ensemble. Fiquem juntos. La Bible dit A Bíblia que diz, tout ce que deux ou trois concordent, onde 2 ou 3 concordam na et s'ils sont terra, réunis au nom de Jésus, e são reunidos em nome de le Jesus. Seigneur se fait présent. O Senhor se faz Donc nous presente. serons dans un seul esprit, Vamos estar em uma só espírito. réunis en train de louer le Seigneur. Reunido louvando o nome do Oh, Senhor. alléluia, Alléluia. glorifié. Elle est coqueux.
Anderson de Oliveira, le diacre Anderson de Oliveira. O diácono Anderson de Oliveira. Nacho. Nous demandons, et la sœur Elora demande une prière. A irmã Elora pede uma oração. La sœur est à l'hôpital. Ela está no hospital. Donc nous allons prier pour elle. Então vamos orar por ela. La sœur Lucima, Irmã Lucima, c'est ma maman minha mãe, qui m'écoute depuis la Guyane que me française escuta desde a Guiana avec Francesa, Elisia com Elísia et toute sa famille. e Gloire à toda a Dieu. sua família. Les irmã. petits-enfants aussi, que Dieu vous bénisse. Meu sobrinho também, que Deus te abençoe. Alléluia. La sœur Iris Pitarelli. Iris Pitarelli. Iris Pitarelli. Laetitia Cerveau. Alléluia. 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 Depuis la réunion, Desde a reunião, elle nous assiste. ela nos Que Dieu te bénisse. Que toi et ta Deus possa te famille. abençoar. Réunis ta famille là, Réunis ta dans la famille présence Seigneur, et louons ensemble E le louvamos Seigneur. juntos, Senhor. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado Seigneur seja. Jésus, Senhor je te Jesus, remercie, Seigneur Dieu, agradeço, pour tous Senhor, ceux qui sont déjà connectés por avec nous. todos que estão conectados Que tu conosco. puisses arriver, Seigneur, Que tu possa chegar avec une parole com uma palavra, de Seigneur confort conforto pour chacun de nous. para cada de Au nós. nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la surprise Hoje tem uma surpresa. encore d'écouter notre chorale. Escuta a nossa La coral. grande chorale des femmes de prière Coral das mulheres de oração. qui sont jusqu'en Guyane Que française, estão da Guiana qui sont en Francesa. train de nous écouter Que estão nos aussi. escutando também. Et j'aime montrer cette chorale. E eu amo mostrar essa coral. Parce que cette chorale, Porque essa c'est coral que les femmes de prière é somente as mulheres de oração. qui sont en train de prier Que estão orando. pour moi qui suis ici, Por mim que estou aqui. dans ce combat, Nesse pour combate. toutes les E missionnaires para todos os et missionários. pour ta vie E aussi, para a sua vida pour que também. Dieu puisse te toucher. Que Deus possa te Au nom tocar. de Jésus. Em nome de Jesus. Nas muralhas vão achar
Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome Quelle do Senhor. chorale très belle. Que bela coral. Quel manque nous avons Que saudade nós temos d'être dans la maison du de Seigneur. estar na casa do Senhor. Où tout ensemble, Onde todo mundo nous junto pouvons possamos adorer le Seigneur. adorar o Senhor. Où on peut chanter, Onde podemos louvar, glorifier le nom de l'Éternel glorificar o nome et do sentir Senhor la présence e de Dieu. sentir a sua presença. Bientôt, le Brevemente, Seigneur va donner o l'opportunité Senhor encore vai une dar a fois. oportunidade. Mais je vous dis une chose, Mas eu digo algo. je pense que les choses vont se serrer encore. Eu penso que as coisas vão apertar Jusque quand ton cœur até que o teu coração vienne à une repentance. venha a chegar a um arrependimento. Et beaucoup aussi vont E partir, muitos vão embora também. ils vont mourir Vão morrer. et n'auront pas la chance de se E não vão ter repentir. a chance de se arrepender. Cette pandémie, Essa epidemia ça vient vem comme une alerte. como uma alerta. Et l'alerte, elle est toujours la même. E ela é sempre a C'est ce mesma. que Jean-Baptiste a dit. É o que João Batista disse. Arrepentez-vous. Arrependei-vos. C'est ce que Jésus a dit. É o que Jesus disse. Arrepentez-vous. Arrependei-vos. Changez d'attitude. Muda de atitude. Aujourd'hui, on a la chance encore. Hoje temos a sorte. Tu ne peux pas aller à l'église, Você não pode ir para a igreja, mais tu peux encore écouter par mas você Internet. pode escutar pela internet. Bientôt, Breve, tout ça tudo isso qui est contrôlé que é controlado par le grand pouvoir pelo mondial, grande poder mundial, ils vont avoir la volonté vão ter a vontade de éteindre la parole de Dieu. de apagar. Et c'est très facile. E é fácil. Aujourd'hui, les églises sont déjà fermées. Hoje as igrejas estão fechadas. Il suffit de Suficiente retirer les de églises tirar as igrejas des réseaux sociaux das redes et sociais tu n'auras plus la parole de Dieu e você não vai ter mais a palavra qui de va Deus arriver que vai à chegar travers des réseaux sociaux, através das redes à sociais, travers des médias, das mídias, jusqu'à toi. até você. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a permis que cette fenêtre Deus permitiu que essa janela soit ouverte encore. seja aberta para você. Cette porte du salut Essa porta da soit encore salvação ouverte pour toi. seja aberta. Donc réponds-toi. Então, arrepender. Retourne au chemin du Volta Seigneur. ao caminho do Donc tu Senhor. as la chance. Enquanto você Parce que tiver. la Bible dit, Porque a Bíblia diz, le prophète Osée a o prophétisé, profeta Oséias profetizou, qu'il y aura un temps que vai chegar a que les hommes auront soif onde os homens terão sede et faim. e fome. Pas du pain, Não de pão, ni de l'eau, ni de água, mais faim et soif d'écouter la parole mas de fome Dieu. e sede de escutar a palavra do Senhor. Et la Bible continue à E a dire Bíblia continua a dizer, dans le livre d'Osée no livro de que Oséias, vous allez courir du nord au que sud, vão correr do norte ao sul, d'un océan à de l'autre oceano océan, ao outro, et chercheront la parole e de Dieu. procurarão a palavra Mais de Deus, ils ne vont pas le trouver. mas não vão encontrar. Aujourd'hui, Hoje, tu as encore l'opportunité. você tem a oportunidade. Fais un pas de retour vers le Seigneur. Faça passo de volta. Retourne vers l'Éternel Volta ao Senhor, au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus. Alléluia. Aleluia. J'ai l'opportunité aujourd'hui Tenho a oportunidade de et hoje le plaisir e o prazer d'écouter une de nos chanteuses de Guyane de française, escutar uma das nossas cantoras da Guiana Francesa, la sœur Martha Vitali. a irmã Marta Vitali. Elle est de Cayenne. Ela é de Elle Cayenne vient nous chanter e aussi veio louvar o Senhor pour nous para nós. un beau chant pour la gloire du Belo Seigneur. canto para a glória do Sœur Senhor. Martha Vitali. Irmã Marta Vitali. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui na sua casa. Quem conhece este louvor? Aleluia, Jesus. Quiser louvar junto comigo, louve o Senhor. Oh, glória, glória, glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Aleluia. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Oh glória, olha só. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido.
Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Se Ele é o teu amigo, quem é, irmão? O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Oh, glória a Deus! Ele vai além da medicina. Oh, grande Deus! Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, e quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Oh, glória! Nós servimos o Deus do impossível, irmãos. O Deus que tem solução para a tua vida. Santo é o Senhor. Adore a Ele nesta noite. Não fique dos teus lábios fechados, mas adore ao Senhor. Mas Ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido para você, né? Ele faz o impossível se você crê, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Se Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Oh, glória! Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, e quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele. Irmão, creia. Se alguém disse pra você que não tem mais jeito, confia no Senhor, irmão. Acredita no Deus que você serve. Aleluia. Sim, foi Ele. Que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela mulher. Deus quer surpreender a tua vida. Ele vai além da medicina. Oh, Deus maravilhoso. Quando Ele estende a sua mão, oh, glória! Quando já não tem saída, e quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. O Senhor tem solução para o teu problema. Confia nele. Entrega para as mãos do Senhor. Entrega para o Senhor. Confia nele, irmão. E o mais o Senhor, Ele vai fazer por ti. Te alegra na presença do Senhor, irmãos. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor a fartura de alegria. Expressa a tua alegria por estar na casa do Senhor. Porque a misericórdia dele tem nos sustentado, Deus. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Comme c'est bon écouter des beaux chants. Como é bom escutar belas canções. De l'époque qu'on pouvait chanter encore. Da época que podia cantar ainda.
dans l'église. Na igreja. Mais aujourd'hui, Mas hoje, tu peux chanter encore. você pode cantar aí. Parce que nous sommes ici Porque estamos aqui pour te dire para te dizer que tu es le temple de l'Esprit Saint. que tu é o templo do Santo Espírito de Deus. Donc Jésus est là. Então Jesus está aí. Et où Jésus E est, aonde Jesus está, il y a une explosion de joie. tem uma explosão de Il y a une alegria. explosion de joie qui est dans ton De cœur. alegria que está no seu coração. J'ai une parole de Dieu pour toi. Tem uma palavra de Deus para você. Je te demande Eu te peço d'ouvrir ta Bible. de abrir sua Bíblia. Alléluia. Aleluia. Dans le livre d'Osée, No livro de Osée, chapitre 4, capítulo 4, verset versículo 6. 6. Regardez bien ce qui dit la parole de Dieu. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Mon peuple est détruit Meu povo perece parce qu'il lui manque la connaissance. porque falta conhecimento. Puisque tu as rejeté la connaissance, Como você rejeitou o conhecimento, je te rejetterai eu te rejeitarei. et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. E tu vai ser tirado do meu sacerdote. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, Porque tu esqueceu a lei de Deus. j'oublierai aussi Eu esquecerei também tes enfants. os teus filhos. Vous voyez bien Você vê bem que Dieu a toujours averti les nations. que Deus sempre avertiu as nações. Dieu a toujours laissé Deixou sa parole a sua palavra comme un livre de guide, como um livro de guia comme un livre qui doit te montrer le chemin. que deve te mostrar o C'est la caminho. boussole. É a bússola. Tu te poses la Você se question, pergunta, pasteur, pastor, pourquoi tout cela arrive? por que tudo isso acontece? Pourquoi avec nous ça se Por que passe com là? nós acontece isso? La Bible dit A Bíblia diz que le Seigneur a parlé dans sa que o parole. Senhor falou na sua Mon palavra: peuple périt meu povo perece parce qu'il manque de connaissance. porque falta Et il conhecimento. dit parce que toi tu as E abandonné, porque você abandonou, parce que toi tu as laissé, tu deixou, souffrira toi et tes enfants. sofrerá você e a sua Notre casa. Sua família, génération suas filhas, nossa geração est en train de souffrir está sofrendo à cause du péché de cette por humanité, causa do pecado dessa à cause du humanidade, péché de cette nation, dessa nação, à cause du péché por causa de do pecado notre da génération. nossa geração. Mais pour la gloire de Dieu, Para a glória de Deus, nous sommes ici estamos aqui pour t'avertir, para te avertir, pour te lever, para te levantar, pour te lever, para te levantar, pour te parler, para falar pour te contigo dire encore e para te dizer que ainda le Seigneur, que o Senhor, il a la porte ouverte ele tem a encore. porta aberta. Alléluia. Aleluia. Maintenant, E agora, je veux te faire comprendre vou te fazer comment compreender le diable agit. como o diabo age. C'est le diable qui agit d'une façon. Ele age de uma forma. Jésus nous avait avertis. Jesus nos avertiu. Dieu nous a avertis. Deus nos avertiu. Regardez cela. Olhe bem. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. Alléluia. Aleluia. On va au début No começo de toutes les choses. de todas as coisas. Nous allons en Genèse Em Gênesis 2, 2, du 8 au 9. do 8 ao 9. Vous allez comprendre E vocês vão que le compreender diable, qui est plein de ruses, que o diabo que é cheio de rusa, il a toujours utilisé la même de armadilha, ele sempre usou a mesma. façon d'essayer de piéger les chrétiens. Tentar de pegar os quentes. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Olha o que diz a palavra de Deus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin E o Senhor Deus plantou um jardim en Éden, em Éden, du côté de l'Orient. do lado do Oriente. Et il a mis l'homme qui avait formé. E ele colocou o homem que tinha formado. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, E o Senhor fez brotar do chão árvore e todas as espécies. agréables à voir Agradável a et ver bon à e manger. bom a comer. Et l'arbre de la vie E a árvore da vida au milieu du jardin. no meio do jardim. Je répète encore une fois. Repito mais uma vez. L'arbre de la vie, A árvore da vida il était au milieu du estava jardin. no meio do jardim. Et l'arbre E a árvore de la da- connaissance do conhecimento, du bien do bem et du mal. e do mal. Vous voyez qu'est-ce que la Bible dit? Vê bem o que a Bíblia diz. Que l'arbre de la vie Que a árvore da vida était au milieu du jardin. estava no meio do jardim. La science dit, A ciência diz, la physique dit a física que diz deux corps que dois corpos ne peuvent pas occuper un même não espace. podem ocupar o mesmo Si vous espaço. prenez une pierre de savon Se
Se você pegar uma pedra de sabão et vous enfoncez un clou, e colocar prego, prego, quand vous poussez le clou quando você empurrar, qui est en train d'entrer dans le savon, está entrando no sabão. il y a des morceaux de savon qui vont sortir. Pedaços de sabão que vão sair. Parce que deux corps Porque dois corpos ne peuvent pas occuper le même não podem espace. ocupar o mesmo espaço. Donc la Bible dit Então a Bíblia diz que Dieu lui-même, que Deus ele mesmo, après avoir formé l'homme, depois de ter formado il a o homem, planté toute forme d'arbre. plantou toda forma de árvore, Il a planté toute forme d'arbre. toda forma. Et il a commencé à dicter ses règles. E ele citou suas regras. Parce que le Créateur, Porque o Criador, le Roi des rois, o Rei dos Reis, le Seigneur qui t'a créé, o m'a créé, Senhor que te criou e me il criou, veut qu'on suive des voies. ele quer que seguimos voz. Et il a dit, mes voies sont As agréables. minhas voz são agradáveis. Donc, mes voies sont agréables. Meus caminhos são agradáveis. Et c'est pas difficile. E não difícil. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Olha o que ele disse. Toutes les arbres. Todas as árvores. Il n'a pas dit une arbre. Ele não falou uma árvore. Il a dit toutes les Ele arbres. disse todas as árvores. Vous pouvez la manger. Vocês podem comer. Et même l'arbre qui est au milieu du jardin, Até a árvore está no meio do qui jardim. est l'arbre de la vie. Que é a árvore da vida. Vous pouvez la manger. Vocês podem comer. Mais il y a un arbre. Mas tem uma árvore Et cet arbre-là, la Bible ne le dit que a pas Bíblia não diz exactement où elle était. exatamente onde ela La está. Bible dit que La Bible Dieu a dit créé beaucoup d'arbres Que ele criou várias árvores. et qu'il a créé un arbre qu'il a mis au milieu du jardin. E criou uma árvore que ficou no meio do jardim. Et cet arbre, c'est l'arbre de la vie. Que é a árvore da vida. Mais il a créé un arbre de la connaissance du bien et Mas du ele mal. criou uma árvore do conhecimento do bem e Et do on ne sait mal. pas où il l'a mis. E não sabemos onde ele Mais il colocou. était dans le jardin. Mas estava no jardim. Et la Bible dit que Dieu a dit, E a Bíblia diz que o Senhor disse: de cet arbre, dessa árvore tu ne mangeras pas. tu não comerás. C'était que une arbre. Era somente uma árvore. Le Seigneur a tellement de bonnes choses pour Ele toi. tem tantas belas coisas para você. Il a tellement de... Son royaume est plein de gloire, O seu reino é cheio de glória, d'amour. amor. Mais l'être humain Mas o ser humano veut toujours franchir quer todo sempre passar à un côté ao lado obscur obscuro. où Dieu ne veut pas qu'on aille. Onde Deus não quer que vão. C'est pas que Dieu Não é que Deus veut avoir une interdiction seulement pour cela. quer interdir somente isso. C'est parce qu'il sait que c'est pas bien pour É nous. porque ele sabe que não é bem para nós. C'est pas bien pour nous. Não é bem para nós. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Em nome de Jesus. Alléluia. Aleluia. Donc, qu'est-ce que je dois dire? O que eu devo falar? Le diable, en savant de tout cela, O diabo sabendo de tudo isso, le diable en savant de cela, de tudo isso, la Bible dit a Bíblia diz que Dieu Deus avait dit ça à Adam. tinha dito isso a Adão. Eva n'existait pas. Eva não existia. Donc le travail de Adam, Então o trabalho de Adão c'était expliquer ça à Ève. era explicar isso para ela. C'était de dire ça à l'église. Dizer isso para a igreja. Dieu a toujours choisi quelqu'un Deus sempre escolheu alguém pour pouvoir transmettre la para parole. transmitir a palavra. Aujourd'hui, c'est l'église. Hoje a igreja. À l'époque, c'était Adam. Na época é Adão. Eva n'était pas là encore. Eva não estava lá. La Bible dit A Bíblia diz que en Genèse, que em Gênesis, chapitre 2, capítulo 2, verset 18. versículo 18. Genèse Gênesis 18, 2, 2, 18. 2:18. Et l'Éternel Dieu dit, E o Senhor Deus disse: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai Eu farei une aide semblable. uma ajuda igualável. Igualável. C'est que là É somente aí que Dieu a créé que Deus criou la femme. a mulher. Donc Dieu avait donné les règles avant. Então Deus deu as regras antes. Dieu avait créé le jardin avant. O jardim antes. Dieu avait créé l'arbre de la vie avant. A árvore da vida antes. Et Dieu a créé l'arbre de la connaissance. E ele criou a árvore do conhecimento Du bien et du mal. do bem e do mal. Avant Eva. Antes de Eva. Donc maintenant, Então, Dieu a choisi Adam Deus escolheu Adão comme le premier pasteur, como primeiro pastor, comme le premier leader, como primeiro líder, à enseigner a ensinar à Eva a Eva pour la parole a palavra qui avait sorti de la bande que de tinha Dieu. saído da palavra de Deus. Pour que Eva puisse marcher dans le bon Para chemin. que ela possa andar no bom caminho. Dieu a toujours voulu E aí, Senhor, sempre quis que nous écoutons sa parole que escutamos a sua palavra à travers de quelqu'un. através de alguém. Le grand travail de Satan O
aujourd'hui, c'est fermer les églises. Parce qu'il sait que la parole de Dieu dit que la manque de connaissance, que le manque de connaissance gère la mort. Donc il veut fermer les églises. Il veut taire les pasteurs. Il veut nous arrêter. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça que tout cela se passe. E é por isso que tudo isso está acontecendo. Adão parlait à Ève falava com Eva de ce que le Seigneur avait dit comme do que règle. o Senhor tinha dito como J'imagine Adam qui marche dans le jardin. Imagina Adão andando no Et deserto. Eva le pose la question. E Eva pergunta: Tu étais là, hein, tu estava aqui quand Dieu a créé tout ça? quando Deus criou tudo isso? Il a dit oui, j'étais E là. ele disse: sim, eu estava. Alléluia. C'est comme nous avons la relation avec Jésus. É como nós quando temos uma relação com Jesus Et nous prions e oramos et nous disons, e pedimos: Seigneur, tu étais là Senhor, tu estava aqui quand moi j'étais créé. quando eu estava criado, Sendo criado. sendo criado. Tu étais là, Tu Seigneur. estava aqui, Senhor. Quand Seigneur, j'ai eu mes enfants. Quando eu tive meus filhos, Tu étais là, tu Seigneur. estava aqui, Senhor. Et je viens d'une promesse. E eu venho de uma promessa. Et le bien que j'ai E aujourd'hui, o bem que eu tenho hoje ça vient à travers d'une promesse. vem através de uma promessa. Emma a demandé à Adam, E Eva perguntou para Adão. tu étais là quand tout cela est Eu créé. estava aqui quando tudo isso Et foi Adam, comme un criado. bon pasteur, E Adão, como um bom pastor, disait à son église, dizia à sua igreja qui était que Eva à que l'époque. era somente Eva na Et época. Dieu m'a dit E Deus me disse qu'on peut manger de tout que cela, podemos comer de tudo isso. qu'on peut en profiter de tout cela. Aproveitar de tudo isso. Mais par contre, Mas de l'arbre da árvore de la connaissance do conhecimento du bien et du mal, do bem e do mal on ne le touche pas. não tocamos. Mais Eva, peut-être, c'est comme l'église d'aujourd'hui, Mas Eva é como as igrejas de du hoje, siècle do 21, século 21, que vous allez à l'église tout le temps. que vocês vão para a igreja todo o tempo. Vous allez, vous chantez, Vocês vão e cantam, vous glorifiez, glorificam, mais vous écoutez pas. la mas parole. vocês não escutam a palavra. Vous de Deus. entendez un peu ce Vocês que le pasteur escutam a dit. pouco o pastor dizendo, Mais vous ne comprenez rien. mas você não compreende nada. C'est ça que le diable va utiliser É isso que o diabo usou pour jeter Eva. para jogar Eva. Et va utiliser. E Eva usou, Le diable va e o utiliser diabo vai usar pour te jeter para te jogar também. le manque de connaissance. A falta de conhecimento. Si ils arrivent à fermer les églises, Se conseguirem fechar as igrejas, s'ils arrivent à retirer les églises de a réseaux tirar sociaux, as igrejas das redes sociais, tu vas plus avoir la nourriture você não vai ter mais alimento et tu vas manquer de connaissances. e você vai faltar de conhecimento. Donc Eva était là, Então Eva estava lá, alléluia, aleluia, et promenait dans le jardin. e passeava no jardim. Et le diable est venu le E o voir. diabo veio, Mais le diable ne vient pas comme ça. mas ele não veio assim. Il regarde si tu connais la parole. Ele olha se você conhece a palavra, Parce que lui, il connaît la parole. porque ele conhece. Voyez bien quand il est allé tenter Jésus. Vê bem como ele foi tentar Jesus. Dans une des tentations, Em uma das tentações, il amène Jésus à la montagne. ele trouxe Jesus ao monte, Oh, excuse-moi, au haut de le temple de Jérusalem. alto no templo de Jerusalém. Et il dit à Jésus, E ele disse a Jesus, la parole dit a palavra diz que tu ne vas pas chuter sur une pierre. que tu não vai cair sobre uma pedra, Tropeçar. tropeçar sobre uma pedra. Donc lance d'ici à bas, Então te joga daqui para lá. que les anges vont te E soutenir, os anjos vão te sustentar. comme dit la parole. Como diz a Mais palavra. la parole n'a pas dit ça. E a palavra não disse isso. La parole a dit A palavra disse qu'il ne va pas taper son pied sur une pierre. que ele não vai tropeçar seu pé sobre uma pedra. Mais il n'a pas dit qu'on devait se lancer Mas ele não disse que devemos se lançar de haut d'une montagne de bâtiment alto de uma montanha, de um batimento, pour prouver que Dieu est avec de um nous. prédio para saber se Deus está conosco. Pour prouver que Dieu est avec nous. Para provar que Deus está conosco. Il n'avait pas dit ça. Ele não disse isso. Il n'a jamais dit ça. Ele nunca disse. Mais le Seigneur Jésus Mas o Senhor Jesus était un connaisseur era conhecedor de la parole de Dieu. da palavra de Deus. Donc le diable n'a pas pu le attraper avec Então ça. o diabo não conseguiu pegar com Et il a isso. dit, E ele disse: ne tentera pas le Seigneur ton não Dieu. tentará o Senhor teu Deus. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais la parole de Dieu, Quando você conhece a palavra de le Deus, diable ne peut pas te o jeter. diabo não pode Mais jogar. regardez ce qui s'est passé avec Eva. Mas olha o que aconteceu com Eva. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Convido a abrir sua Bíblia. Dans Genèse 2, Gênesis 2, 16 à 17. 16 ao 17. Et l'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. E o Senhor Deus deu ordem ao homem: Tu ne pourras pas manger Tu não comerás de tous les... Tu
pourras manger Tu pode comer de tous les arbres du jardin, de toda árvore do jardim, mais tu ne mangeras pas mas tu não comerás de l'arbre da árvore de la connaissance do du conhecimento bien et du mal. do bem e do mal. Car le jour où tu mangeras, Porque o dia que tu comerás, alléluia, tu mourras. tu morrerás. Maintenant, Genèse 3:1. Agora, Gênesis 3:1. Les serpents étaient le plus rusé de toutes les A serpente era o mais russo de Du todos os jardim. animais do jardim que l'Éternel Dieu avait fait. que o Senhor Deus tinha feito. Et il dit à la femme, E ele disse à mulher, Dieu a dit, a-t-il réellement dit, Deus, ele disse verdadeiramente, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? de toda árvore do jardim você não comerá? Regardez ça. Olhe bem, Regardez ce que le diable voulait dire. olha o que o diabo queria dizer. Tu ne mangeras pas Tu não comerás de toutes les arbres du jardin? de toda árvore do jardim. Alléluia. Aleluia. Regardez ça. Você vê bem? Comme le diable est rusé. Como o diabo é russo. Il connaît la parole, Ele conhece a palavra, mais il vérifie si toi tu connais mas la ele parole. verifica se você conhece. Pour Adam, Dieu a dit, Para Adão, Deus disse, tu mangeras tu comerás de toutes les arbres, de toda árvore, mais tu ne mangeras pas mas tu não comerás de l'arbre de la da connaissance árvore du bien et du do mal. conhecimento do bem e Le do mal. diable, quand il vient O diabo, quando ele vem comme un homme qui connaît la ele parole. vem como um homem que conhece a palavra de Deus. Et il dit, E ele diz, c'est vrai é verdade que la Bible dit, que a Bíblia diz, que la parole de Dieu que a dit, palavra de Deus diz, que tu ne dois pas faire cela. que tu não deve fazer isso. Il tend un piège. Ele tenta uma armadilha, Il tend, estende. estende uma armadilha. Et il voit si tu tombes dans ce E ele piège. vê se você cai dentro, Il voit si tu as la connaissance se de la você tem parole. um conhecimento da C'est comme ça palavra. qu'il t'a jeté. É assim que ele te jogou. Il commence à mettre des doutes. Ele começa a colocar dúvida. Regardez bien, Olhe bem, quand Jésus était baptisé, quando Jesus foi batizado, il a entendu une voix qui est sortie du ciel. escutou uma voz que saiu do céu. Ceci est mon fils bien-aimé. Isso é meu filho bem amado, Et j'ai le plaisir en lui. e eu tenho prazer nele. Mais quand il était dans le désert, Mas quando ele estava no deserto, il a entendu une autre voix. ele escutou uma outra voz. Et cette voix, E essa voz c'était du mal. é do mal. Et il a dit comme ça, E ele disse assim, si tu es le fils de Dieu. se tu és o filho de Deus, Dieu avait dit, Deus tinha disso. il est mon fils. Ele é meu filho. Le diable a dit, O diabo disse, tu es vraiment le fils de se tu Dieu? é verdadeiramente filho de Deus. Le doute, A dúvida. le diable toujours il vient O diabo sempre vem avec un doute. com uma dúvida. Le diable est venu avec Eva. Ele veio com Eva. Et il a dit, E ele disse, est-ce que c'est vrai é verdade que Dieu a dit que Deus disse que tu ne peux pas manger de l'arbre, que tu não pode comer das de toutes árvores, les arbres? de todas as árvores? Regardez la réponse d'Eva. Olha a resposta de Eva. Et vous allez comprendre E vocês vão compreender. pourquoi le diable a réussi à le chuter. Porque o diabo conseguiu Dérouba. derrubá-la. La femme répondit au serpent, A mulher respondeu ao serpente, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. comemos as árvores do jardim. Les fruits des Os arbres. frutos das árvores do jardim. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mas quanto o fruto da árvore que está no meio do jardim, Dieu a dit, Deus disse, vous ne mangerez point vocês não comerão. et vous n'y toucherez E point vocês não de tocarão. peur que vous De mouriez. medo que vocês morram. La Bible a dit A Bíblia disse que l'arbre qui était au milieu du que a jardin, árvore que estava no meio do jardim, c'était l'arbre de la connaissance, É. l'arbre de la vie. a árvore da vida. C'était pas l'arbre de la connaissance Não era a árvore do du conhecimento bien et du mal. do bem e do mal. Mais Eva, Mas Eva c'était le chrétien qui allait à l'église. era o crente que ia para a igreja C'est le chrétien qui écoutait son e mari. escutava o seu marido.
mais qui était toujours en train de se distraire avec quelque mas chose. sempre se distraindo com algo. Des fois, tu vas à l'église, mais tu te distrais avec ton portable. Você vai para a igreja e distrai com o seu celular, Tu vas à l'église, mais tu te distrais avec beaucoup de com choses. muitas coisas. Les gens qui te parlent, As pessoas que falam contigo, les choses que tu as laissées à la maison. algo que você colocou dentro da Et sua la casa. parole de Dieu ne rentre pas vraiment dans ton E a cœur. palavra de Deus não entra no seu coração. Et quand le diable vient tendre le E quando o piège, diabo vem colocar a armadilha, tu ne sais pas bien ce que tu as écouté. você não sabe bem o que você escutou. Donc le diable a dit, Então o diabo disse, est-ce que tu pourras pas manger des tu arbres? não pode comer de todas as árvores. Elle a dit, non, Elle c'est a pas dit, ça que j'ai écouté. Não, não foi isso que eu escutei. J'ai entendu Eu escutei qu'il ne faut pas manger de l'arbre qui est au que não milieu. pode comer da árvore que está no meio. Le diable a O regardé, diabo olhou elle a dit, elle ne connaît pas la e ele parole. disse, ela não conhece a palavra. Moi, je veux pouvoir la tromper Eu vou poder enganá-la parce qu'elle ne connaît pas la porque parole. ela não conhece a Le palavra. manque de la connaissance Falta de conhecimento gère la mort. gera a morte. Dieu avait dit Deus tinha que dito l'arbre qui était au milieu du que a jardin, árvore que estava no meio do jardim c'était pas l'arbre de la connaissance não du era a bien et árvore du do mal. conhecimento do bem e do mal. C'était l'arbre de la vie. Era a árvore da vida. On pouvait le manger. Podíamos comer. Eva s'est se trompée. enganou. Elle n'avait même pas mangé Ela não encore. tinha nem comido Elle ainda. n'avait même pas essayé de goûter cet Ela arbre. tentou provar essa árvore. Elle a dit, oui, je pense que l'arbre qui est au milieu du jardin. Ela falou assim, eu acho que é a árvore que no meio do jardim. Et le diable a dit, E o diabo disse, j'ai trouvé une brèche. achei uma brecha. Elle n'a pas de connaissance. Ela não tem Je vais conhecimento. détruire Eu vou destruir la vie a de vida cette femme. dessa Et mulher. c'est comme ça E é assim que le diable que o diabo a trompé Eva. enganou Eva. Et c'est comme ça E é assim qu'il est en train de tromper des générations et générations. enganando gerações e gerações. Aujourd'hui, E hoje, les églises sont fermées. as igrejas estão fechadas. Les réseaux sociaux commencent à fermer les portes. As redes sociais estão começando a fechar as portas. Et vous serez sans connaissance de E la parole. vocês ficam sem conhecimento da palavra. Et ça génère la mort. E gera a morte. Je t'invite à faire un pas Te aujourd'hui. convido a fazer passo hoje. Retourne au chemin du Seigneur. Volte ao caminho do Senhor. Retourne au chemin du Seigneur. Volte. Remplis-toi de la connaissance de la parole. Enche do conhecimento da palavra. Pour que le diable ne puisse pas te juger. Para que o diabo não possa te tocar. Mets-toi à genoux là. Se coloca de joelho onde Je você veux está. prier pour toi. Eu vou orar por você. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, cette vie qui se rend à toi, essa vida que se rende a Ti, qui se réconcilie avec toi, que se reconcilia, pardonne ses péchés. perdoa os seus pecados. Réécris son nom dans le livre de la vie Escreve o seu nome no livro da vida et ouvre son intelligence e abre a sua inteligência pour connaître ta parole para conhecer a Tua palavra, et qu'elle puisse se tenir ferme para que ela possa segurar firme dans ton chemin. no Teu caminho. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Envoie-nous un message. Envie uma mensagem. Appelle-nous. Nos liga. Je veux savoir Eu quero saber le pas de foi que tu as o fait. pas de fé que você Et je veux fez. t'aider E eu vou te ajudar à continuer a continuar dans ce chemin de la nesse foi. caminho da fé. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Mas é normal que fale, por exemplo, agora que tem. Alléluia. Alléluia Jésus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va prier au Seigneur. Vamos orar ao Senhor. Seigneur, entre dans notre vie. Senhor, entra na nossa vida, Rentre dans notre maison. na nossa casa.
rentre dans notre existence. Na nossa existência. Je veux prier, Seigneur, Eu vou orar à tous ceux qui ont écrit une demande a de prière, todos que pediram oração, à tous ceux, Seigneur, a todos esses qui sont venus que jusqu'ici vieram até aqui, Senhor, et qui se sont assis, Seigneur. e que se sentaram Seigneur Dieu, et qui ont écouté cette e parole. que escutaram essa palavra. Et que cette parole, E Seigneur, que essa palavra que cette parole puisse transformer sa vie. venha transformar a Que vida. cette parole, Seigneur Dieu, Que a palavra, Senhor, puisse être une semence dans leur cœur seja uma semente no coração. pour qu'ils gardent, Para Seigneur, que guarda la parole de Dieu a palavra de Deus comme un bouclier, Seigneur. como uma Escudo escudo de foi, de Seigneur, fé contre toutes les armes malades, contra toda a les armes du armadilha, malheur. armadilha do inimigo. Au nom de ton Fils Em Jésus. nome de Jesus Cristo. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de remercier, Antes de agradecer, je voulais eu quero prier aussi orar também pour les gens qui se sont connectés. pelas pessoas que se La conectaram. sœur Vania Lima qui s'est connectée, Vânia Lima que se conectou, Pasteur Benezer, Venezer, Pasteur Fernando, le missionnaire Fernando de missionário Nîmes, Fernando de Nîmes, família Rians e sobrinho, Rian e Sobrinho, Kátia Martins, Francescini Pierre, Francine Santos, c'est ma sœur, Francisca da minha irmã, Miqueias, qui Miqueias. tous les jours est avec nous, avec la sœur Isolina, sempre conosco a irmã Isolina. Gabriel Franklin de GAT, que Dieu vous bénisse, Que Deus os abençoe. Reginaldo Melo, Stéphanie, Marcia Miranda, c'est la tati de Cynthia aussi, Tia da irmã Cindy et também. Charlette Sangoro. Glorifiez le Dieu pour ta vie. Glorifica a Deus pela sua Et j'ai une vida. annonce à vous E faire. eu tenho uma anúncio a dizer. Alléluia. Aleluia. Ce dimanche, Esse domingo, nous aurons le plaisir vamos ter o prazer de réaliser la Sainte de Seine realizar a Santa Ceia en direct em direto dans le monde entier no mundo inteiro. avec notre pasteur Gilma Xavier Com o nosso Ramos pastor Gilmar Xavier. dans le Facebook No Facebook, en live ADD Guyane. em live ADD Guiana. Donc vous vous connectez Então você se conecta à ce Facebook nesse Facebook, ou vous pouvez aussi onde você poderá também vous connecter dans le Facebook de ADDI International conectar no Facebook ADD parce que Internacional, ça sera partagé dans l'ADDI porque vai International. ser compartilhado lá também. Vous allez acheter un pain Você vai comprar um pão et vous allez couper un bout du pain e vocês vão cortar um pedaço do pão, qui donne exactement pour les gens qui sont baptisés que dá exatamente para as pessoas que são batizadas dans votre foyer. na sua casa. Vous allez acheter du jus de fruits de Vocês vão raisin comprar suco de uva et vous allez mettre e vocês vão colocar dans votre salon na sua sala et vous allez vous préparer à ce e culte. vocês vão se preparar esse Ça sera culto. en direct avec le Vai pasteur ser Gilma. direto com o pastor Gilmar. Toutes les églises du monde Todas entier. as igrejas do mundo. Prenez une photo de vous, Pegue uma foto, envoyez par mensagère envia para o Messenger à ADD Guyane na DDI qui Guiana, vont mettre en direct que vão colocar em les direto photos des gens qui sont en Sainte-Seine. foto de pessoa. Toutes les ADDI du monde Todas as DDI do seront mundo ensemble vão estar à juntos 15 heures, às 15 horaire horas, de France, horário da França, et horaire du e Brésil, horário do Brasil c'est à midi, é meio-dia. horaire de l'Amérique du Sud. Horário da América do Sul. Donc, c'est à 15 heures, horaire de France. Às 15 horas, Nous horário serons da tous França. là Vamos estar todos aqui au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. La Sainte Seine Santa Ceia en direct em direto avec notre pasteur com o président. nosso pastor et toutes les presidente églises. e todas as igrejas. Merci Obrigado. pour le moment que tu as passé No avec nous. momento que você passou Je junto t'invite conosco, demain convido amanhã pour être avec nous. estar conosco Encore une fois, 16 mais heures. uma vez às 16 horas. Et je t'invite E aussi eu te convido também de partager de compartilhar les vidéos que je veux mettre sur Facebook, os vídeos que eu vou colocar no Facebook, qui sont directement de YouTube. que são diretamente do YouTube. Et je vous invite à vous abonner E à convido YouTube. a se inscrever. Parce que si vous vous abonnez à Porque YouTube, se você se inscrever no YouTube, le nom de l'église va grandir o nome da igreja vai crescer et plus de gens e mais pessoas vont pouvoir assister ce vão poder que nous sommes en train de assistir faire. o que nós estamos Tu fazendo. seras un missionnaire. Você vai ser um missionário. Prends ton temps maintenant. Pega o teu tempo agora. S'abonne à notre chaîne Se inscreva no nosso canal ADDI ADDI Sud de la France Sul da França. et tu seras béni E pour ça. você vai ser abençoado. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit de Dieu soient avec vous tous, d'aujourd'hui et pour toujours, et le peuple de Dieu puisse dire Amém. que Dieu vous bénisse Que Deus os et vous abençoe. donne une E semaine vou dar uma semana
paz.